quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E, como quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca, por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Pai, nós queremos nesta hora pedir a tua direção, tua graça, tua bênção. Ó Deus, sobre o texto que foi lido, Pai, que o Senhor venha falar conosco, falar com a tua igreja, com o teu povo, e que a palavra venha, Senhor, renovar o ânimo, dar força ao fraco, levantar o caído, ó Deus querido, corrigir aquele que deve ser corrigido, consolar aquele que precisa do consolo. Ó Deus querido, em nome de Jesus, queremos te pedir a tua direção, a tua unção sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sente-se, queridos. Glória a Deus. Este texto, ele é muito conhecido, bastante conhecido. Um texto que está registrado aqui no livro de Isaías. Isaías foi um profeta, chamado profeta maior, porque o livro dele é um livro grande. E ele também é chamado de profeta messiânico. Por quê? Porque ele profetizou sobre o Messias. Ele foi um
um profeta do Antigo Testamento que viveu mais ou menos entre 700 e 730 anos antes de Cristo. Um homem que tinha acesso, ele foi nascido e criado em Judá, em Jerusalém, ele vivia entre os palácios e conhecia muito bem ali todo aquele processo do judaísmo. Profetizou a 4 reis como Uzias, que também na Bíblia é chamado de Azarias, Jotão, Acás e Ezequias. E provavelmente tenha morrido depois nas mãos de um próximo rei, até mesmo executado. É o que diz a história. Mas é interessante que ele foi conhecido como profeta messiânico por conta de quem mais escreveu sobre Jesus no Antigo Testamento. Então, o livro de Isaías é muito gostoso da gente ler, muito bacana, principalmente quando você associa a história, o tempo que foi escrito antes do Messias, antes de Jesus, né? Então você vê revelações profundas no livro de Isaías, que não tem em outro livro do Antigo Testamento. E o capítulo 53, ele é assim, vamos dizer assim, um capítulo que mais tem detalhes do Cristo, do Messias, detalhes profundos, detalhes do sofrimento, da angústia, detalhes da aparência, detalhes de quem o levou à cruz, detalhes da agonia da cruz, detalhes, por exemplo, da sua ressurreição, da sua conclusão de toda a obra que foi feita ali na cruz. Então, é muito bom, é muito gostoso e muito simples de entender, de compreender, desde que você tenha uma visão mais teológica, não é? Ou seja, mais espiritual, para você entender fatos que já aconteceram e fatos que estão por vir ainda, porque foi escrito muitas coisas que aconteceram na época dele e outras coisas que aconteceram ao longo do tempo, né? Então, está aí o livro de Isaías, a apresentação do livro de Isaías. Mas hoje eu gostaria de tratar um pouco com a igreja de quem levou Jesus à cruz. Quem foi que levou Jesus à cruz? Porque a cruz, queridos, ela é o marco, ela é a divisória. Jesus é a divisão do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Mas é na cruz que se faz esse Antigo Testamento. Nós estávamos estudando ainda hoje na Escola Bíblica Dominical, e nós falávamos sobre Jesus e falávamos sobre ele ter vivido ainda na Antiga Aliança. Jesus viveu na Antiga Aliança cumprindo todos os preceitos da lei. Mas quando o marco principal é a cruz, a partir da cruz, então é a nova aliança que foi instituída por ele através do seu próprio sangue. E hoje nós relembramos, hoje é um dia de ceia, e relembramos a morte de Cristo, a instituição desta nova aliança. Ele mesmo diz: este sangue é o sangue da nova e eterna aliança, o meu sangue, né? E aí então nós vemos aí este marco, o antes da cruz e o depois da cruz, o tempo que a aliança onde se cumpria, né, a lei do Senhor, e hoje a lei que é gravada no coração do homem, na nova aliança, né? E esta lei que é gravada no coração do homem tem um novo sentido. Hoje, os preceitos da lei que é gravado em nós o fazemos por amor a Cristo. É interessante isso, né? Nós fazemos por amor a Cristo, ou pela compreensão do que Cristo fez por nós na cruz, na nossa vida. Então, isso é bastante interessante, né? Porque aquele Cristo que ainda hoje continua atraindo a muitos a Ele, a cruz continua atraindo a muitos a eles.
Tanto é que a cruz é pregado, a mensagem da cruz, em toda a terra. E até hoje ainda continua atraindo muitas pessoas à cruz. Mas que homem, que situação interessante, não é? Porque por ele nós fazemos coisas que renunciamos coisas e fazemos coisas que no natural nós não faríamos, né? Por ele, por exemplo, você está aqui nessa noite, né? Você deixou a sua casa, seu lar, você deixou o conforto da sua casa, saiu até mesmo debaixo de chuva, né? Algumas mulheres com criança no colo, para estar aqui. Por quê? Por causa dele, por causa da cruz, amém? Talvez você já tenha passado por situações, por exemplo, de libertação. Você deixou de fumar, deixou de beber, deixou de usar droga, deixou de se prostituir. Por quê? Por causa dele, por causa da cruz. Aleluia! É a cruz quem nos liberta e muda nosso conceito e nos faz fazer coisas que no natural nós jamais faríamos. Amém, queridos? É assim, queridos. Por exemplo, você tira dinheiro do seu bolso, né? Às vezes, parte do seu salário, né? Para depositar aqui no gasofilaço. Por quê? Para que o evangelho se propague. Mas o que você ganha com isso? Não, é porque por amor a ele. É por amor a ele, é porque ele me chamou, aleluias. Então, por isso, eu abro mão, eu abro mão da minha vida, eu me dou por quê? Por causa da cruz, aleluia. A cruz nos chama e nos atrai, e continua atraindo pessoas até o dia de hoje, e pessoas que abrem mão de muitas coisas. Amém, queridos? Bem, quem foi que levou Jesus à cruz? Segundo o texto que nós lemos, nós poderíamos dizer, primeiro, que não foi os religiosos, os escribas, os fariseus. Eles é quem arquitetaram todo o processo e prenderam no calar da noite e julgaram na madrugada, numa sessão do concílio totalmente fora dos padrões e normas da religião da época. Foram os religiosos, queridos, que arquitetaram, que tramaram todo o processo de prisão de Jesus e de morte de Jesus. Então, eles fizeram isso e o levaram, o prenderam, o condenaram. Porém, não foram eles os culpados de Jesus ter ido para a cruz. Não foram eles. Eles podem ter sido um instrumento do céu para que Jesus pudesse chegar à cruz. Mas não foram os religiosos que tiveram toda a arquitetação, todo o trabalho de processo, de levar Jesus até eles no sinédrio, reunir aquele sinédrio de madrugada e ali levá-lo a julgamento naquela madrugada e levar e de condenar ele instantaneamente para a morte, para depois levar ele a Pilatos. Mas não foram os religiosos, não foram os sacerdotes, não foram os escribas que levaram Jesus à cruz. Não foram os romanos. Não foram os romanos. Pilatos o recebeu como um perigoso prisioneiro. Porém, ao examiná-lo, não viu nele culpa, quis soltá-lo. Mas, pressionado pelos religiosos e pela multidão, covardemente lavou suas mãos, mandou açoitá-lo, mandou crucificá-lo, porém a culpa não foi de Pilatos. Não foi Pilatos que levou Jesus à cruz. Não foi os soldados romanos que o prenderam, que o esbofetearam, que o chicoteou, que o colocou sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Não foi eles, não foram os romanos. Os romanos foram um instrumento de Deus, da parte de Deus, para que Jesus chegasse à cruz.
Não foram os discípulos. Os discípulos, Judas, por ganância, o vendeu, recebendo as 30 moedas, para entregá-lo ele depois aos religiosos. Depois que ele foi capturado, os discípulos o abandonou, os discípulos abandonaram Jesus, fugiram. Pedro, que o seguia de longe, o negou 3 vezes. 3 vezes ele rejeitou, negou, disse que não o conhecia. Mas eu quero te dizer, queridos, que também não foram eles os culpados de Cristo ter ido para a cruz. Não foram eles que levaram Jesus para a cruz do Calvário. Não foram. Não foi o povo, querido. O povo que, em uma consulta popular de Pilatos, o mesmo povo que antes o proclamavam com uma euforia muito grande: Hosana, Hosana, Hosana é o Filho de Deus, Hosana é aquele que veio, que é o Rei dos judeus, e proclamaram a proclamação horas antes da cruz, queridos. Ora, antes da cruz, eles proclamaram Jesus como Senhor, como Rei, mas depois disso, queridos, eles se juntaram e eles foram manipulados pelos líderes religiosos, e aí numa consulta popular, aonde Pilatos começou e colocou ali um dos prisioneiros junto com Jesus, né, e chamado Barrabás, e ele propôs soltar Jesus para que o povo escolhesse entre Jesus e Barrabás. E aí o povo, manipulado pelos religiosos, começaram a gritar em uma só voz: soltem Barrabás. E Jesus, o que fazer com ele? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E Barrabás, solte Barrabás e crucifica Jesus. Mas deixa eu te dizer, queridos, não foram o povo que covardemente eles sentenciaram Jesus diante de Pilatos. Não foi o povo que foi o algoz de Jesus na cruz, que foi aquele que levou Jesus para a cruz. Não foi o povo. Então, a pergunta é: quem levou Jesus à cruz? Essa é a pergunta. E, segundo o texto que nós lemos, ele mesmo, Jesus, foi para a cruz. Veja o verso 4 ao 6, por exemplo. 4 a 6. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que está sobre ele, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor, quem? O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Veja o versículo 12. O versículo 12 diz assim: por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, quem é então que levou Jesus à cruz? A resposta A é: ele mesmo vai à cruz, ele mesmo se dá para ir até aquela cruz, para morrer em sacrifício pelo pecado. Então,
quem é que levou Jesus na cruz? Ele mesmo decidiu ir. Quando deu o horário, o momento, a hora, porque anteriormente, no todo o seu ministério, por muitos momentos tentaram matar Jesus, tentaram empurrar ele de um precipício, tentaram manipular e fazer coisas com ele, mas todas as vezes ele saiu daquela situação ileso, porque não era chegada a sua hora. Mas quando é chegado a sua hora, o seu momento, ele marcha resolutamente para Jerusalém, marcha rumo à cruz, marcha rumo ao Calvário, para que ali pudesse ser pregado naquela cruz. E ele mesmo disse, eu sou, lá em João capítulo 10, versículo 11, por exemplo, ele diz assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Veja Romanos também no capítulo 5, versículo 6, que eu quero ler com vocês. 5, 6, diz assim, para nós embasarmos aqui, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a pergunta é, quem levou Jesus à cruz? E a resposta é, ele mesmo marcha resolutamente, e todas as outras demais pessoas contribuindo para que ele chegasse no lugar que ele queria chegar, na cruz do Calvário, para que ali pudesse ser morto e crucificado. Quem levou Jesus para a cruz? Bem, o Pai o levou à cruz. Diga assim, o Pai. O Pai o levou à cruz. Olha o versículo 10. Versículo 10. Diz assim, Isaías 53. Vamos voltar. Diz assim a palavra de Deus. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, o texto nos diz o seguinte, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Então, a resposta é, quem levou Jesus para a cruz? A pergunta. A resposta é, o próprio Pai levou Jesus para a cruz. E agradou moê-lo. O agradar moê-lo, queridos, não é que o Pai, que ele ficou feliz de Jesus estar indo para a cruz. Poxa, meu filho está indo para a cruz, olha que alegria, que prazer. Não, queridos, de forma nenhuma. Mas o fato de um filho ter cumprido com um propósito elaborado, arquitetado na eternidade. O fato de um filho estar ali, indo àquela cruz espontaneamente, levado pelo Pai, em obediência ao Pai, este fato alegrou o coração do Pai, de poder ele concluir aquele plano arquitetado nos céus, antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos ser alcançados por ele. Quem levou Jesus para a cruz foi o próprio Pai. João 3,16 diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu, quem? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem levou Jesus para a cruz? O próprio Pai. O Pai leva seu Filho à cruz,
instrumento de horror, de morte, para cumprir o seu propósito, para cumprir o seu plano de amor, elaborado nos céus. Então, Jesus é quem, o Pai é quem leva Jesus para a cruz. É claro, queridos, que o Pai, eu tenho certeza e convicção, a palavra de Deus diz que no momento em que Ele vai para aquela cruz, houve trevas na terra, simbolizando o silêncio de Deus, simbolizando a dor de um pai que estava levando um filho para ser crucificado. Então, aquele momento foi, eu creio que foi um dos momentos de silêncio no céu, aonde o céu se faz silêncio, aonde os anjos se calaram, porque o Filho de Deus estava indo para a cruz. Mas é como a mulher na dor de parto, a mulher que tem as suas contrações, a mulher que tem as suas dores para dar à luz, e aquela dor é terrível, nenhuma mulher gosta, nenhuma mulher quer passar por aquela situação. Mas é o momento, exige aquele momento, exige aquele que antecipa a dar à luz. Vem as dores de parto, vem a aflição, vem a angústia. E eu creio que naquele momento, como dor de parto, os céus estavam angustiados também, assim como Jesus. Os anjos também se calaram. Mas assim como a mulher, quando dá à luz e toma a criança em seu colo, e todo aquele processo de angústia, de dor, de sofrimento, fica muito pequeno perto da alegria de tomar aquela criança no colo e poder dizer: aqui está o meu filho, aqui está a minha filha. E eu creio também, queridos, que assim também nos céus o foi, quando foi todo o processo e de dor e de angústia, mas quando ele ressuscitou, aleluia, a alegria novamente foi tão grande e tão abundante nos céus, que aquele momento de dor e de angústia ele ficou no passado, aleluias. Quem levou Jesus para a cruz foi o Pai. O Pai levou Jesus para a cruz, aleluias. Quem levou Jesus para a cruz? Essa é a pergunta. E a resposta é: ele mesmo marchou para a cruz. O Pai o levou para a cruz. Mas nós levamos Jesus para a cruz. Você e eu levamos Jesus para a cruz. Veja o texto novamente. Versículos 6, 5, 6 e 8. Diz assim: mas ele foi traspassados pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ó, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha o versículo 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ferido. Os nossos pecados, o seu pecado, o meu pecado, foi o motivo dele ter ido para a cruz e de o Pai ter o levado à cruz. Então, antes de mais nada, você o levou à cruz. Eu o levei à cruz. O pecado, queridos, foi algo assim, foi algo tão sério, algo que mudou totalmente muitas coisas. A perversão do pecado separou o homem de Deus, rompeu com a aliança. Então, Deus trata o pecado como uma coisa seríssima,
como uma coisa terrível. E esse tratamento nós podemos ver nesse texto que Jesus foi obrigado a ir. Por amor ele foi, espontaneamente ele foi, levado pelo Pai ele foi, mas por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões. Então, o fato é que é você, é eu, é quem conduziu Jesus para a cruz. Ah, mas foram judeus. Houve uma época que foi lançado aquele filme, não é? Esqueci o nome do personagem, como é que é? Mel Gibson, é isso aí. Foi um filme muito chocante, né? Que se aproxima bastante de uma realidade. E houve uma discussão entre os rabinos, e também houve uma discussão entre os romanos e os rabinos e tal, e os rabinos tomaram a dor, né? Dizendo, não foi os judeus que o crucificou. E aí os romanos, os soldados, Roma dizia assim, não foi Roma que o crucificou. Então houve ali um impasse, né? Porque dava-se a entender que a culpa era dos romanos, a culpa era dos judeus, de ter Jesus ido para a cruz, e aquilo também trouxe assim uma compaixão nas pessoas. Poxa, coitadinho, foi levado à cruz, que sofrimento e tal. Mas a finalidade, o propósito não é nós nos compadecermos dele que foi para a cruz, queridos, é nós sentirmos a dor que ele sentiu, porque a verdade é, queridos, é que você, é que eu, que era para estar naquela cruz sendo crucificado, é eu e você que era para nós estarmos ali, queridos, sofrendo aquela dor, sofrendo aquela angústia, sofrendo aquele terror, sofrendo aquela tortura, sofrendo tudo aquilo que ele sofreu, as dores que ele sofreram, foi os nossos pecados, foi o seu pecado, foi o meu pecado, foi os nossos pecados que levou Jesus a ser cravado naquela cruz. Quem levou Jesus para a cruz? Foi nós. Nós fomos os culpados. Você foi o culpado da morte de Cristo na cruz. Eu fui o culpado da morte de Cristo na cruz. Nós fomos culpados, queridos, de toda a dor, de todo o sofrimento, de tudo aquilo que Jesus passou, da gusparada, das bofetadas no seu rosto, a coroa de espinhos na sua cabeça, a zorrague romana aplicada em seus lombos, os pregos nas suas mãos e pés, uma grande tortura. Nós o levamos para a cruz. Quem levou Jesus para a cruz foi nós, queridos. Foi você, foi eu, foi o seu pecado, foi o meu pecado. E ele tratou isso, querido, de uma forma tão, assim, tão justa ou tão terrível, que ele mesmo se dá a morte para que nós, em substituição a nós, para que nós pudéssemos ser livres no dia de hoje. Então, era nós que era para estarmos lá, querido. Era você. Era você que era para estar sendo pregado naquela cruz. Era você que era para estar sendo ali torturado. Você que era para estar sendo colocado aquele espinho e aquela coroa na sua cabeça. A zorrague romana, queridos, que era feito, era um tipo de um reio, não é, brasileiro, mas com várias pontas, que era, nas suas pontas era amarrado pedacinhos de ossos, de ferro, de metal, e quando o romano, o algoz, batia nas costas da pessoa que era condenada à morte para tirar suas forças, ele batia nas costas, quando ele puxava de volta, ele arrancava pedaços do seu corpo, deixavam as suas feridas abertas, o sangue jorrava. E sabe por quê, queridos? Não porque ele era um pecador, porque a Bíblia diz que ele era justo. Pilatos disse que ele era justo. O próprio Judas Iscariotes diz assim: vocês estão condenando o justo. As pessoas que, por mais que traíram ele, eles estavam ali, queridos,
considerando Jesus Cristo como justo, porque Ele mesmo era justo, aleluia. Mas eu e você, não, queridos, nós não éramos justos, e Ele nos substituiu ali naquela cruz. Você e eu levamos Jesus para a cruz. Nós o levamos para a cruz. Hebreus capítulo 2, versículo 1 a 3. Eu vou já concluir. Já estou concluindo. Hebreus 2, de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus. Aleluias. Eu espero que nós tenhamos a compreensão correta. Porque quando nós entendemos que Jesus morreu em nosso lugar, e que Ele nos levou para, que nós o levamos para a cruz, que a culpa dele estar ali naquela cruz foi minha, foi sua. Nós podemos então, nessa compreensão, queridos, podemos amá-lo mais, ter uma entrega a Ele maior, porque é isso que Ele espera como resultado. Ele diz assim que ele ficou satisfeito com o seu trabalho. Ele continua atraindo, a cruz continua atraindo nos dias de hoje, pessoas de raças, de nações, rico, pobre, de todos os níveis de cultura, o doutor, a pessoa que não sabe ler, a pessoa que não tem cultura nenhuma. A cruz continua atraindo, aleluias, e continua mudando as vidas das pessoas. As pessoas abandonam os vícios, abandonam o pecado, abandonam a injustiça. A pessoa continua abandonando as coisas. Por quê? Por causa da cruz, aleluia. Porque o sacrifício da cruz é vivo e continua vivo e eficaz até o dia de hoje, atraindo a muitos para Ele, aleluia. Atraindo a muitos. Continua fazendo, queridos. Pessoa que entrega as suas vidas, que abre mão de tudo. Nós temos aí testemunhos de missionários que estão lá na Coreia do Norte, que estão na China, arriscando as suas vidas. Pessoas que entregam suas vidas nos países muçulmanos, que sabe que vai ser executado, morto, mas entrega as suas vidas. Por quê? Por causa da cruz, porque teve a compreensão de que ele, eu e você levamos Jesus para a cruz, aleluia, e nada mais digno é de permanecermos fiel, ainda que isto nos custe a vida, aleluias. Hebreus 2, de 1 a 3 diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais desviemos. Se, pois, te tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu todo o castigo. O texto diz o seguinte: se a palavra de condenação para os anjos dos céus foi uma realidade, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se Deus aplicou o juízo porque os anjos dos céus se rebelaram contra Ele, e Ele, por amor a nós, foi para a cruz. Pai levou-o para a cruz. Você o levou para a cruz por causa do seu pecado. Como escapará o pecador se negligenciar? Ou seja, se não der ouvidos, abrir mão, se não quiser aceitar, não entregar a sua vida a Ele. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É uma pergunta, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor,
foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, o próprio Espírito Santo, através de Paulo, aqui o do escritor aos Hebreus, diz assim: como poderemos escapar nós? Se negligenciarmos a cruz. Como escapará você se negligenciarmos a cruz? Se a cruz para você é uma mera história, se a cruz para você é só uma emoção momentânea, mas se nós abraçarmos a cruz como um fato, uma realidade, de que você, compreendendo isto, que levou o Cristo para a cruz, para sofrer em nosso lugar, substitutivamente, aleluia, certamente teremos um lugar com Ele por toda a eternidade, em nome de Jesus. Então, nós vivemos tempos em que muitos estão negligenciando, e estão brincando e abrindo mão da oportunidade de abraçar de vez, de colocar a sua vida em sacrifício por Ele, assim como muitos têm feito, mas muitos têm abrido mão. Muitos têm negligenciado, essa é a palavra do escritor aos Hebreus. Mas em Hebreus ainda diz assim: porém, nós não somos do que volta atrás para a perdição, mas ficamos firmes para a salvação. Aleluia. Fica firme, meu irmão. Fica firme, minha irmã. Vamos caminhar aqui. Já nós vamos descer a sepultura. Talvez uns anos mais, uns anos menos, mas nós vamos. E quando nós descermos a sepultura, queridos, não vai ser um passo no escuro, aleluia. Nós vamos estar dando um passo seguro para a eternidade, para estar com Ele, aleluia, para todo sempre. Já passa, querido, já passa essa vida, mas a Bíblia diz que há um lugar onde não há morte, onde não há sofrimento, aonde não há dor, aonde não há doença, aonde não tem tribulação, aonde vamos estar com Ele gozando toda a eternidade de tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. Aleluias. Fique de pé, vamos orar. Aleluias. Glória a Deus. Tem um louvor interessante, né, que eu sempre canto quando eu vou lá na minha mãe, eu canto para ela. Ela tem mal de Alzheimer, mas até hoje, já mais de 10 anos que ela tem esse problema, ela esquece, não sabe quem a gente é, nem nada. Mas quando eu canto, ela começa a se lembrar e se recordar de alguns pedaços, né? Eu acho isso interessante, né? Porque tem coisas, queridos, que fica, ainda que os neurônios atrofiem, mas o Senhor Deus deixa vivo entre os neurônios atrofiados da minha mãe, por exemplo, deixa viva a lembrança de quem é Jesus, de quem Ele é, aleluias. Eu sempre fico muito emocionado quando eu canto com ela, e é um louvor que diz assim: Deus enviou o seu Filho amado para nos salvar. Deus enviou o seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória a meu Jesus que vivo está. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome. Vamos cantar? Quem sabe cantar esse louvor aí?
Vamos cantar esse louvor então, em nome de Jesus. Se você não entregou a sua vida a Cristo ainda, sai do seu lugar, vem aqui para frente, para a gente orar por você. Entrega a sua vida a Ele, queridos, creia nele, e Ele o resto fará por você, em nome de Jesus. Amém? Eu não confessei Jesus ainda como Senhor na minha vida. Eu quero abraçar a cruz. Eu entendi o plano da cruz. Ele morreu por mim, Ele entregou a sua vida por mim, e eu quero, a partir de hoje, abraçar essa cruz. Aleluia. Se você está nessa condição, sai do seu lugar e vem aqui para frente, e nós vamos orar por você, em nome de Jesus, enquanto canta esse louvor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.